É um medo terrível que todo pai tem: o desaparecimento de um filho. E o meio século que se passou desde que April Fabe sumiu aos 13 anos não acabou com a dor sentida pelas pessoas com quem ela convivia, nem o terrível fascínio em encontrar uma resposta para o caso que 52 anos depois ainda segue sem solução. No vídeo de hoje, o intrigante e misterioso desaparecimento de April Fabe. Antes do vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para mais conteúdos que abordam essa temática de crimes reais. O sol estava brilhando quando April subiu em sua bicicleta em 8 de abril de 1969. Era o feriado de Páscoa, e a menina planejava percorrer os 2 quilômetros de seu pacato vilarejo de Metton, no condado de Norfolk, no leste da Inglaterra, até a casa de sua irmã. Estava empolgada para entregar um presente de aniversário ao seu cunhado, um pacote com 10 cigarros. Mas ela nunca chegou ao seu destino. Para ser bem honesto, disse Michael Cole, que era repórter da BBC na época do desaparecimento. Ela sumiu do mapa, acrescentou ele. A polícia realizou a maior operação de busca que a região já viu, desde seu desaparecimento. Policiais visitaram 400 casas, fizeram centenas de entrevistas, coletaram quase 2.000 declarações e passaram diversas horas debruçados sobre o caso, mas nunca chegaram perto de solucioná-lo. Para pessoas de mais idade, o rosto de April é familiar. Ela era a mais jovem das 3 filhas de Ernest e Olive Fabe e morava com os pais em Metton. Suas irmãs Pamela e Diane já haviam se mudado. Tímida, ela adorava animais, especialmente o cão da família, o Terrier Trude. Seus interesses eram típicos de uma adolescente da época. Gostava de colecionar selos, bordar e andar de bicicleta. Nas paredes de seu quarto, havia pôsteres de sua banda favorita. Eles permaneceriam ali por anos após seu desaparecimento, intocados por seus pais, na esperança de que um dia ela voltasse. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando a noite caiu na terça-feira, dia 8 de abril, e a adolescente ainda não havia voltado para casa. Às 22 horas, depois de saber que April não tinha sido vista o dia todo, os pais dela se alarmaram. Eles ainda não sabiam, mas sua bicicleta havia sido encontrada em um descampado por um motorista que passava por perto e levada para uma delegacia de polícia de Cromer, a cidade vizinha. Essa descoberta acentuou o temor inicial de que April não havia simplesmente fugido. Na madrugada de 9 de abril, o detetive mais experiente de Norfolk, Reginald Lester, foi chamado. Ele imediatamente compreendeu a situação e suspeitou que April deveria ter sido sequestrada. O caso o assombraria até sua morte, 48 anos depois. A busca liderada por ele foi a maior da história da Força Policial de Norfolk. No primeiro dia,
Envolveu 40 policiais e todos os cães farejadores do condado. Moradores do vilarejo ajudaram. Um helicóptero sobrevoou a região. Parentes distantes foram contatados. Descrições de April, que tinha 1,62 m de altura, cabelos castanhos claros e olhos azuis, foram distribuídas. Sua família se agarrava à esperança de que sua ausência tivesse uma simples explicação. Ela é o tipo de garota que, se ela visse algumas flores bonitas, ela provavelmente iria colhê-las, disse seu pai em entrevista. Na quinta-feira, no segundo dia de buscas, ainda mais pessoas estavam ajudando, desesperadas para encontrar uma garota que a maioria delas conhecia. Foi um dia que surgiram algumas pistas, publicou o jornal local na sexta-feira. Um lenço ensanguentado bordado com a letra A foi achado. Chegaram relatos de que uma van foi vista andando em alta velocidade por Meton, na tarde de terça-feira. Os passageiros de um trem para Norwich se lembraram de ter visto uma adolescente a bordo. As buscas se intensificaram. Lagos foram vasculhados por mergulhadores. Cartazes de April foram colocados em estações ferroviárias e cafés e hotéis foram visitados em busca de alguém que a tivesse visto. Na sexta-feira, 3 dias depois de ela sumir, seus pais lhe pediram diretamente pela imprensa para que ela voltasse para casa. Eles deixaram a porta de casa destrancada à noite e a luz acesa na varanda. Com mais informações e relatos de testemunhas, a polícia montou uma linha do tempo. Quando April deixou Meton para ir à casa de sua irmã Pamela, ela viu 2 amigos brincando com um burro no campo de um fazendeiro. Ela parou para acariciá-lo e então retomou sua jornada. A última vez que a garota de 13 anos foi vista foi por um motorista que ia na direção oposta quando ela saía do vilarejo às 14h06. 9 minutos depois, a bicicleta de April foi achada em um campo por 3 trabalhadores da região, que estavam passando ao longe. A bicicleta estava jogada em um barranco, ao lado da pista em que April pedalava. O que aconteceu nestes poucos minutos é a chave para o destino da adolescente. Com o passar do tempo, as pistas esfriaram. O lenço ensanguentado havia sido usado por uma mulher para cuidar do joelho machucado de seu filho. Os motoristas apresentaram seus álibis e a teoria de que ela havia fugido foi descartada. Mesmo assim, como relatou o jornal local, alguns ainda suspeitavam de uma fuga e que ela estava com medo de voltar para casa. Orações foram feitas para a família de April no domingo de manhã, e empresas locais contribuíram com ofertas de recompensas para qualquer pista. Mas as boas intenções não conseguiram mascarar a falta de progresso nas buscas. Um mês depois de seu desaparecimento, a manchete do jornal local dizia: "Ainda não há notícias de estudante desaparecida." Ficou claro desde o início que April havia sido sequestrada, disse Michael Cole,
Foi um crime horrível, porque nos 50 anos desde então, não houve nenhuma evidência crível sobre seu paradeiro ou de seus restos mortais. Continua sendo um mistério, e isso é angustiante para sua família e para as pessoas que a conheciam, disse ele. Sem progressos e com poucas pistas, a atenção nacional sobre o caso logo diminuiu. Michael Coe, o repórter que acompanhava o caso, mudou de profissão e viajou o mundo, mas diz que a história permaneceu em sua mente. A comunidade ficou abalada, sem saber o que fazer quanto a isso. Mas são os pequenos detalhes que partem o coração. Em seu alforge na bicicleta, ainda estavam os 10 cigarros para seu cunhado, 5 centavos de libra e um lenço, disse ele. Estes objetos permanecem com a polícia de Norfolk. A bicicleta de April foi descartada a pedido de sua mãe anos atrás. Eles estão sob a responsabilidade do detetive aposentado Shane Guy, que cuida dos casos antigos e diz já ter revirado o arquivo sobre April desde 2005. Ele acredita que April foi sequestrada por um predador que passava por Meton, ou por um morador da cidade, que ele admite não esteve sobre a nossa mira na época dos fatos. Ele ainda espera que a solução do caso possa estar na comunidade local. Em entrevista para a imprensa, ele foi indagado. Existe alguém que age estranhamente em torno do aniversário de April, ou na área em que ela foi raptada? E ele respondeu: eu acho que há algo aí. Não acho que esgotamos totalmente essas investigações em 1969. Quando você olha para o caso hoje, há coisas ainda não esclarecidas. A polícia hoje pode recorrer a coisas como o reconhecimento automático de placas de carro, imagens de câmeras de segurança e registros de uso de celulares. É muito diferente daquela época, quando tudo o que tinham eram as testemunhas, disse ele. Haviam muito poucas linhas de investigação disponíveis na época. A crença de que alguém ainda possa apresentar pistas cruciais foi alimentada por novas evidências na última década. Em 2010, a polícia escavou um poço perto de Meton, depois que o proprietário da terra dizer ter visto ali camadas de polietileno preto na época do desaparecimento de April. No ano seguinte, chegaram notícias de que um homem havia sido visto cavando um túmulo nas proximidades, no fim de semana da Páscoa, em 1969. Isso mostra o persistente interesse público no caso, mesmo sendo um dos 59 casos mais antigos de Norfolk. Ele ainda gera informações. As teorias são compartilhadas entre as famílias, e os pedidos de ajuda feitos pela polícia despertam novas discussões na internet. Guy, o detetive aposentado, acredita que as características do caso de April fazem com que ele permaneça na mente das pessoas. Ela era uma menina de uma boa família, que vivia em um local rural idílico. É algo próximo de muita gente, disse ele numa entrevista. Maurice Morrison, investigador, agora aposentado há mais de 30 anos, ainda recebe pistas. Sempre que chega o aniversário do caso,
Recebo bilhetes por debaixo da porta com informações, afirmou ele. As pessoas desenham mapas, dizem onde ela está. Porque alguém teve um sonho sobre isso? Conhecem alguém que conhece alguém? Ou tem uma teoria que acha que não investigamos? Um homem apresentado como possível suspeito foi Robert Black, o notório assassino em série escocês, que morreu na prisão em 2016, enquanto cumpria pena pelo assassinato de 4 garotas entre 1981 e 1986. Apesar de uma característica marcante do desaparecimento de April se encaixar com a forma como ele atuava, ele sequestrava suas vítimas na estrada. A polícia nunca encontrou nenhuma evidência que o ligasse a Norfolk em 1969, ano em que a menina desapareceu. Muitos moradores ainda acreditam que as obras de construção de instalações de gás podem ser o local onde o corpo de April foi deixado, mas a polícia diz ter vasculhado os encanamentos completamente, sem sucesso. Na porta da igreja que April costumava frequentar, fica um memorial para a adolescente. A lápide fica cercada por narcisos na época do seu aniversário, durante a primavera. O pai de April morreu em 1998 e sua mãe em 2013. Suas irmãs, que ainda moram na área, são informadas de quaisquer novos desdobramentos pela polícia. Maurice Morrison também permanece em contato com a família. April teria 66 anos nos dias atuais. Ela provavelmente seria avó, disse ele. Descobrir o que aconteceu agora provavelmente causaria uma nova angústia para a família, ao pensar que a mãe e o pai nunca puderam saber disso. Mas o objetivo é chegar à verdade. Será que isso vai acontecer algum dia? April Fabe desapareceu no ano de 1969 e nunca mais foi vista novamente. Seu paradeiro permanece um mistério até os dias de hoje.